E aí pessoal, aqui é Gaia e neste vídeo eu vou falar sobre uma coisa bem interessante que é sobre Twitch Plays Pokémon. Eu vou explicar o que é para quem não sabe, mas basicamente a ideia é demonstrar como em jogos nós podemos ter uma ideia de como seria uma sociedade basicamente anarquista ou muito ou completamente anarquista ou próximo do anarquismo e os problemas que vêm com isso. O problema do custo da liberdade total, o custo da incerteza, por assim dizer. E esse vídeo aqui não é pra eu vou falar sobre o joguinho e dizer que isso comprova que nada funciona, que a anarquia não funciona, que o comunismo não funciona, que a democracia, que o ANCAP não funciona. É só para demonstrar que nós temos alguns exemplos de situações próximas de anarquia e como foi isso, mesmo que seja num elemento de jogo, mesmo que seja numa situação de jogo. Primeiro vamos falar aqui o que é o Twitch Play de Pokémon. Basicamente, o Twitch Play de Pokémon ele foi a ideia de que. Uma ideia bem simples de que vamos colocar Pokémon Red e Pokémon Silver ou Gold, ou não lembro qual foi a versão, mas basicamente as duas gerações iniciais de Pokémon, Pokémon 1 e Pokémon 2, para passar no Twitch. E a ideia é que as pessoas que estão no chat podem controlar o boneco. O boneco só anda quando as pessoas no chat dão um comando e aí o boneco começa a andar. É só essa a ideia. E o objetivo é vencer o jogo. Conseguir derrotar a Elite dos Quatro e se tornar o campeão do jogo. Só isso. Essa é a proposta do jogo do Twitch Play de Pokémon. Você entrava no Twitch, na live do Twitch, botava o comando e você jogava Pokémon. Ok? Essa é a proposta. Contudo, o Twitch Play Pokémon se tornou um enorme laboratório social. Tipo, onde foi possível ver como seria assim uma formação de uma sociedade, elementos de formação de sociedade, de uma comunidade, de regras, de construção de jogos de poder, hierarquia, religião. Foi inacreditável. E especialmente foi muito utilizado para debates políticos. Tem papers, tem artigos e basicamente trabalhos acadêmicos que discutem como funciona a política em Twitch Play de Pokémon. E para mim, deu para ver algumas coisas muito interessantes. Como é para nós humanos a noção de liberdade? Isso é muito engraçado, porque a nossa noção de liberdade, ao mesmo tempo nós queremos ter liberdade, mas a liberdade total, ela gera custos. Custos da incerteza e do caos gerado quando todo mundo busca a liberdade total de agir como bem quer, mesmo seguindo regras, você vai gerar uma incerteza generalizada, espalhada, que tem um custo. E primeiro vamos explicar aqui detalhes de como funciona o Twitch Play de Pokémon, com algumas imagens. Isso aqui é a imagem da tela do jogo. Nós podemos ver aqui à direita basicamente o nome das pessoas que estão mandando os comandos. Então todo mundo dentro do Twitch Play de Pokémon vai mandar esses comandos e aleatoriamente esses comandos são escolhidos. Porque são centenas de comandos, às vezes são dezenas de comandos por segundo, e aí o programa ele escolhia aleatoriamente um desses comandos, ok? Todos tinham o mesmo poder de decisão, todos tinham a mesma capacidade de inserir comandos, e basicamente era assim que acontecia. Qual é o grande problema? Existem partes do jogo em que a completa aleatoriedade é muito difícil de manter, e é muito difícil de se escolher como vai ocorrer o jogo, como vai acontecer, o que vai acontecer. Tem partes que necessitam de uma precisão muito grande. Por isso, foi adicionada uma nova forma de governo, que não era, esse aí era somente a anarquia. Aí lançaram uma nova forma de governo que era a democracia. Foi colocada, deixa eu mostrar para vocês, uma barra. Aqui, vocês podem ver. Em cima tem uma barra, ali em cima, deixa eu aparecer para cá. Ali tem uma barra, pronto. Lá em cima tem anarquia e democracia, onde as pessoas podiam votar para se tornar democracia ou anarquia. Caso muitos votos chegassem em democracia, virava democracia. Caso muitos votos chegassem em anarquia, virava anarquia. Na democracia, não acontecia uma escolha aleatória dos comandos. Vocês podem ver que tem ali down, left, right, B, start, start. Basicamente, o programa ele contabilizava as decisões tomadas em um minuto e aquela que tivesse mais votos era que acontecia. Então a democracia era basicamente uma situação democrática, onde o maior número de votos escolhia o que acontecia. Então,
Agora que você entendeu as premissas, vamos discutir os impactos. Primeiro, da anarquia. Muitas vezes as decisões da anarquia eram destrutivas, onde você estava fazendo alguma coisa, mas como a mente colmeia era muito errática, como eram muitos comandos, cada pessoa querendo fazer o que queria e não sei o que, basicamente era muito errático, muito incerto. Na maior parte das vezes a anarquia gerava uma escolha ineficiente. Os ataques piores eram escolhidos, os tipos de Pokémon piores eram pegos, atrapalhava na escolha da evolução dos Pokémons e por aí vai. Então, isso gerava uma situação de, como todo mundo competia por querer ter sua voz ouvida, acontecia exatamente um problema, onde basicamente as piores, ou tendia para uma escolha pior das ações. Ao mesmo tempo, o que nós vimos na anarquia é que, mesmo dentro da anarquia, existia disputas políticas. Você ia para os fóruns de Twitch Plays Pokémon, você tinha grupos de pessoas que se reuniam para escolher decisões, para escolher como as coisas iam caminhar. Então, mesmo na anarquia, você tinha situações onde grupos de poder se formavam para tentar forçar decisões. E o mais interessante disso é que, numa anarquia, como as escolhas eram muito aleatórias e como qualquer pessoa podia ter sua escolha tomada pelo jogo, um grupo muito pequeno, insignificante, podia ter a sua opinião escolhida, mesmo em detrimento do grupo muito maior. Então nós tínhamos decisões, às vezes, que eram extremamente nocivas para a comunidade, para o grupo, feitas por pequenas pessoas que só faziam merda e se reuniam para fazer merda. Isso é muito curioso na anarquia. E, em contrapartida, a democracia era um processo muito lento, demorado. E apesar de que na democracia os resultados eram mais positivos, as pessoas se sentiam tristes. Por quê? Na democracia, a sua decisão particular contava menos. Era mais a decisão do todo. Então as pessoas se sentiam oneradas. Então as pessoas se sentiam tristes na democracia porque elas não tinham liberdade total de agir. Muito, muito, muito bonito, muito interessante de perceber isso. E outra coisa também interessante é que a democracia dependia das decisões majoritárias dos agregados, dos líderes. Não é nem dos líderes, mas do maior grupo de pessoas. E quando essa maioria não sabia o que fazer, quando havia impasse, basicamente você tinha um grande período onde nada ocorria. Por exemplo, vamos supor que pessoas querem ir para cima e pessoas querem ir para baixo. Aí todo mundo vota, aí a maioria votou para cima. Aí o bonequinho ele anda uma setinha para cima. Porém, o outro grupo que queria ir para baixo fala: não, nós queremos ir para baixo. E aí um grupo, depois de mais um minuto, puf, descia para baixo. E ficava nisso um tempão, anulando a mesma coisa, a mesma coisa. Reparem como isso maravilhosamente representa mais ou menos certos aspectos do nosso mundo, onde e um grande problema da anarquia é isso, todo mundo querendo falar, todo mundo querendo fazer, e as piores decisões acontecendo, coisas que destruíam todo mundo, e grupos pequenininhos conseguiam atrapalhar todo mundo por causa disso que, como era uma anarquia e não havia escolha majoritária de decisão, podia ser qualquer um, então uma única pessoa podia ferrar o que todo mundo conseguiu fazer durante muito tempo. E na democracia podia demorar muito, era muito mais lento, as pessoas ficavam mais tristes e podia levar a impasses, mas normalmente era uma escolha mais acertada, mas dependia do conhecimento de quem fazia as decisões, porque se a maioria estivesse fazendo decisões ignorantes, você ia para um caminho de burrice. Muito interessante. E agora, o grande objetivo desse vídeo é falar da grande beirada. Deixa eu mostrar pra vocês o que é a grande beirada de Twitch Plays Pokémon. Essa aqui. Essa é a grande beirada. Ah não, pera. Tá errado, essa não é a grande beirada. Essa aqui é a grande beirada. A grande beirada era uma beirada em Pokémon, vocês podem ver aí, que é esse pedacinho de terra, onde se você botar para baixo, você salta e cai, e não consegue atravessar o jogo. A grande beirada foi um problema, porque ela basicamente é impossível de ser passada na anarquia. Então, o que aconteceu? Na grande beirada, o que aconteceu a anarquia não conseguiu passar. Ninguém conseguia passar. E centenas de pessoas não conseguiam passar porque você tinha que fazer um grande processo de andar em linha reta, que é impossível na anarquia. Então, uma hora alguém apertava, simplesmente por sacanagem. Uma única pessoa podia botar para baixo e acabar com isso. Então, o que aconteceu? Em determinado momento, chegou que um hacker, ele basicamente botou centenas de bots
para poder fazer para poder gerar a democracia. Que a democracia não acontecia. Por quê? Porque as pessoas se recusavam a ir para a democracia. Eles queriam passar na grande beirada, na anarquia, por mais impossível que isso fosse. Então, um hacker, ele botou centenas de bots para votar em democracia e controlar os votos, e ele conseguiu atravessar a beirada. O que aconteceu? Voltou imediatamente a anarquia, e a anarquia pulou a beirada e basicamente anulou tudo que foi feito. E o que aconteceu? Foi possível passar a anarquia? Foi. Isso é que é mais engraçado. Mas como é que aconteceu? A beirada foi superada na anarquia porque, basicamente, esse foi o momento em que muita gente desistiu de jogar. Desistiu, porque ficou muito chato, nada acontecia. E aí, conseguiram passar na anarquia quando foram pouquíssimas pessoas que estavam online e conseguiram controlar o jogo. O que nós aprendemos com isso? O que nós podemos ver? Porque para mim a beirada é uma demonstração maravilhosa de como é, de forma geral, muitas vezes, a política, o Estado, a economia em nosso mundo. Por quê? Nós temos um problema concreto onde as pessoas, por um lado, querem ter a liberdade de poder escolher como resolver esse problema, mas quando nós estamos nessa anarquia total, de liberdade total, basicamente, quanto mais pessoas entram nessa anarquia, quanto mais pessoas têm o poder de decisão equilibrado, menos coisas são feitas. E as decisões piores acabam sendo feitas porque existe uma situação de caos, uma situação de incerteza absoluta. E o que aconteceu? Quando a anarquia estava no nível mais baixo, onde só tinham pouquíssimas pessoas jogando, ela funcionou. Porque basicamente a anarquia, em níveis muito baixos, funciona como uma democracia. Uma anarquia com pouquíssimos indivíduos funcionando como uma democracia, onde você vai discutir os seus interesses e a maioria mais ou menos vai mais ou menos para o mesmo centro comum. Por quê? O grupo que você está, com o qual você está se reunindo tem as ideias parecidas. Então, uma anarquia de pessoas com ideias parecidas basicamente é uma democracia seguindo a ideia da maioria. Porque você tem ideias parecidas, ideias comuns, onde você está seguindo mais ou menos sempre essa mesma ideia. Muito interessante perceber isso. Ao mesmo tempo, o que acontece é, mesmo numa sociedade anárquica, as pessoas irão se reunir em grupos de afinidade e forçar as decisões. Isso é uma coisa muito interessante. Grupos fortes normalmente terão mais poder na anarquia. Por ideologia, por influência, por proximidade parentesca, por você gostar da pessoa, pela pessoa ser famosa e por aí vai. O que acontece? As hierarquias, as decisões de poder ainda não parece que são inanuláveis, são impossíveis de serem extrincadas, retiradas da humanidade. E outra coisa, na anarquia, grupos muito insignificantes, pequenos, podem estragar tudo, porque como há ainda uma relação de poder mais ou menos aberta, uma decisão de um indivíduo pode acabar destruindo a decisão de todas as outras pessoas. Ao mesmo tempo, numa sociedade comunal ou democrática, as decisões podem ser bem feitas, mas elas podem levar no impasse caso não haja decisão e nada acontece. E as decisões também são muito mais demoradas e dependem do conhecimento das pessoas. Se você tiver numa democracia de gente burra, as decisões vão ser de uma maioria burra, que vai fazer besteira. E de certa forma, nós temos visto isso em muitos governos do mundo, onde é uma democracia de gente incompetente, cujas decisões são incompetentes. Esse caso, esse vídeo não é para demonstrar que a democracia é superior, a anarquia é superior e blá blá blá, é para demonstrar os problemas disso. E aí você pode falar, mas Gaia, isso aí é apenas algo assim ficcional, é apenas um jogo, não é a realidade. Reparem, um jogo como Twitch Play Pokémon é muito mais simples, muito mais fácil do que a vida real. Repare que mesmo num jogo simples, ridículo, como Twitch Play Pokémon, nós vimos problemas imensos numa anarquia absoluta. Repare que a democracia, apesar de geralmente ela ter sido mais lenta, ela ter sido mais chata, ela teve resultados melhores, muito melhores que a anarquia absoluta. Pelo contrário, a anarquia absoluta não conseguiu, quando era necessário, ela não conseguiu resolver os problemas maiores do jogo. Foi necessário democracia. Então, mesmo que isso seja um jogo, é muito interessante perceber que há uma similaridade muito grande com a realidade. E talvez nós não devamos simplesmente descartar isso como algo inaplicável.
Então, é muito interessante, é bom para pensar. E pensem um pouco sobre isso, pensem sobre a relação da anarquia, do preço da incerteza, que eu vou discutir melhor em outro vídeo, mas da maneira como as relações de poder ainda existem, o problema da anarquia, o caos generalizado e também os problemas da democracia ou das decisões comunais, das decisões em conjunto. Então, aqui foi Gagaia. Até a próxima, pessoal. Falou!